Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os novos conceitos para tratar as doenças, tá? Sem o uso de drogas, de remédios e nem cirurgia, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu aqui na nossa cidade. Foi construída uma barragem recentemente para gerar energia elétrica. Depois dessa barragem construída, diminuiu a quantidade de água abaixo da barragem, né? Ou seja, continuava a mesma quantidade de peixe para pouca água. O que aconteceu? Começou a morrer milhares de toneladas de peixe, né? E para cima dessa barragem não morreu peixe, porque aumentou muito a quantidade de água, oxigênio, né? Também água e oxigênio estava sobrando para a quantidade de peixe que tinha. Só que em contrapartida foi alagado milhares de hectares de mata nativa, né? E essa mata morreu. Hoje, se você olhar lá, tá aquele monte de árvore seca, tá? Então, depois dessa barragem, houve problemas abaixo e acima, né? Um por falta de oxigênio e de água e outro pelo excesso de água, tá? Então, isso que acontece no nosso organismo. Muitas vezes, após um trauma físico ou traumas emocionais, você pode desencadear certos sintomas que hoje é chamado de doenças, tá? Vou dar um exemplo básico, né? Você que tem diabetes, conhece alguém que tem diabetes. Então, se você toma um remédio para controlar a diabetes, beleza, você vive bem. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas depois de um tempo, se você quiser tirar esse medicamento, você vai ver que o teu nível de diabetes vai voltar a subir. Será que você estava curado ou você estava só equilibrando, só estava mascarando os sintomas, tá? E se você fica mascarando os sintomas, muitas vezes a doença ali continua evoluindo, só que o marcador ali está sendo manipulado, né? E a doença continua evoluindo. E mais para frente, futuramente, você vai ter uma doença mais grave. Será que realmente essa é a abordagem correta? Por isso que a gente fala que os novos conceitos, ou a nova visão da própria medicina está sendo diferente, tá? Recentemente, eu vi uns estudos falando sobre os novos conceitos do tratamento do câncer. Até então, a quimioterapia que a gente já ouve escutar aí, há quanto tempo o câncer é tratado como quimioterapia, né? E os novos estudos mostram que, e com grandes resultados já fora do Brasil, ainda não chegou, tem alguns médicos já tratando dessa forma, mas fora do Brasil ainda já está bem forte, que é chamado os imunoterápicos, né? Então, você toma drogas, medicamentos, que fortalecem o sistema imunológico, e o teu sistema imunológico forte, ele combate a doença, ou seja, o próprio corpo se cura. E é isso que a gente acredita muito, né? No poder da autocura, desde que você dê oxigênio, sangue, o suficiente nesse organismo para ele se autocurar. Causado por quê? Muitas vezes por um bloqueio venoso, né, arterial, que não deixa o sangue chegar naquela região e nutrir o órgão doente, tá? Então, nos próximos vídeos, nós vamos estar falando sobre as doenças, né? E como você pode, como que tratamos essas doenças, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é tratado hoje, né? E como aqui no Instituto Renato Hara a gente já trata.